Deus abençoe, irmãos. Desejo deixar alguns parágrafos, irmãos. É da mensagem o primeiro selo. Parágrafo 75. E então virão 7 trovões misteriosos, que nem chegaram a ser escritos. Isso mesmo. E creio que, através desses 7 trovões, serão revelados nos últimos dias, para juntar a noiva para a fé de arrebatamento. Porque, com o que temos no momento, nós não conseguiremos fazê-lo. Há algo, temos que avançar. Nós mal conseguimos ter suficientemente fé para a cura divina. Temos de ter suficiente fé para ser mudados num momento e ser tirados dessa terra. E vamos achar isso dentro em pouco, querendo o Senhor achar onde isso está escrito. No parágrafo 123, 124 e 125. Agora, se quer um tipo disso, agora veja, no tempo de Noé, Jesus disse, referiu-se a isto agora, no tempo de Noé, estes estarão na arca, mas eles foram levados sobre durante o tempo do juízo. Mas isso não tipificou a noiva de Cristo. Enoque tipificou a noiva. Enoque, Noé passou pela noiva, passou pelo período da tribulação e sofreu, e tornou-se bêbado e morreu. Mas Enoque andou diante de Deus por 500 anos e teve um testemunho de que agradara a Deus, com fé de arrebatamento, e simplesmente começou a caminhar, e subiu pelos céus, e foi para o lar, sem mesmo provar a morte. Nunca morreu, de modo algum. Esse é um tipo de nós, os que ficarmos vivos. Não pereceremos, ou impediremos esse mesmo tipo de pessoas, que estão adormecidas, que adormeceram por causa da idade humana. No estado da idade humana, eles morreram lá atrás, mas não estão mortas. Estão dormindo. O que necessitam é o noivo acordá-las. Sim, e nós que ficarmos vivos, não impediremos aqueles que já adormeceram, porque a trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro, então nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele, e nos encontraremos com o Senhor nos ares. O que o irmão Brana fala Noé observava Enoque. Ele percebeu quando Enoque foi arrebatado. Aí ele simplesmente foi ficar perto da arca. E eu creio que nós hoje não é diferente. Nós precisamos nos ajuntar diante da palavra de Deus. Acreditar mais em Deus. Então eu desejo que cada um de nós hoje saia daqui cheio da totalidade do Espírito Santo, saia revestido de toda a armadura da palavra, que é o Espírito Santo. Esse é meu desejo de coração. 127. Que foi isso? Como Enoque. Você sabe, Noé observava Enoque. Por quê? Quando Enoque desapareceu, ele soube que o juízo estava próximo.
ele passou a ficar perto da arca. Amém? Eu vou deixar mais uma escritura. É Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amém. Eu também gostaria de alguns minutinhos. Vou fazer uma leitura bíblica para os irmãos. Eu vou ler em São Mateus 18, do 23 até o 35. Ouça com atenção. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. E ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmãos, eu gostaria só que os irmãos refletissem sobre isso aqui, porque nós temos que vigiar. Talvez a nossa luta não é nem contra o mundo mais, é contra os próprios irmãos da igreja, a falta de perdão. Se você não pode perdoar a fraqueza do seu irmão, a porta do céu está realmente fechada. Isso não é eu que estou dizendo e nem amedrontando os irmãos. Está escrito aqui. Eu sempre gosto de dizer que se uma pessoa faz mal a você, isso é bom, porque aí o seu coração vai te alertar se você está preparado para entrar no céu ou não. Porque se o seu coração perdoa, você vai se alegrar. Mas se tem algum rancor e você não perdoa e não consegue, precisa pôr o joelho no chão. Porque se nós somos todos irmãos, nós servimos a Deus, nós temos que ter certeza que nós não fazemos nada para desagradar o irmão. A gente não deveria fazer nem para ninguém do mundo, e quanto menos a um de nós que estamos congregando junto e procurando inimizade. Talvez eu possa estar enganado, como eu digo. Eu não gosto de interpretar nada, não fazer nenhum pensamento sobre nada. Mas é isso que eu sinto de dizer no meu coração. Eu vejo que a luta nossa,
Agora talvez não é contra o mundo está muito pequeno. Agora tem que ser irmão para irmão, nós não temos o Espírito Santo. Então, eu desejo que cada um de nós venha buscar a Deus de todo o coração e procurar se nós estamos totalmente limpos de coração. Deus abençoe os nossos. Ficar de pé, irmãos, em reverência à palavra de Deus. Pedir para Deus falar conosco nesta noite. Oh, aleluia. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente. Oh, aleluia, Jesus. Somente crer. Tudo é possível. Somente. Aleluia. Senhor Deus, nosso gracioso Pai Celestial, com graça e humildade, nos aproximamos do Senhor, porque o Senhor proveu a maneira para nós através do sangue, e ainda nos deu segurança, que se pecarmos nós temos um advogado. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Tome cada coração. Que possamos, Pai, cada vez mais descobrirmos quem nós somos. Olhando para dentro de nós, cada um em si próprio, e descobrir o que você é. Nos ajude, Senhor. E quando descobrirmos, Pai, que nós possamos ter domínio sobre este eu, se possível matar este eu, Senhor. Eu não quero, se possível, meu Pai, eu quero que o meu eu morra. E o Senhor tome forma, através do Teu Espírito Santo, fazendo-me portar como um verdadeiro filho, na Sua presença, na presença dos meus irmãos, na presença do mundo. Só o Senhor pode nos ajudar, Pai. Sem o Senhor nada podemos fazer. Encha-nos de graça e de sabedoria. Que o grande Espírito Santo tome domínio de cada um de nós. Unja meus lábios, meu coração e minha mente, Senhor. Rogo-te que tires-me de cena e entra em cena e abençoa o teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Nossa leitura, Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia,
Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Deus abençoe. Pode se assentarem. Desejo intitular o que o Senhor Jesus disse: afastai-vos de mim. Amém? Parece contraditório, né? Afastai-vos de mim. Todas as coisas têm as suas colocações e o seu devido tempo. Se a gente poderia tomar essa escritura e falar: afastai-vos de mim. Mas Jesus disse: todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. E agora dizer: afastai de mim? Quando ele disse: e o que o Pai me deu, é um chamamento, é um convite para cada filho de Deus. E mais, para cada pessoa, cada ser humano, individualmente, nós, gentios, porque Deus trabalha com gentios individual. Deus trabalhou com Israel, era uma nação, mas nós, gentios, é individual. É um aqui, é outro lá, é outro de lá, né? E assim Deus forma o seu corpo. A noiva de Cristo, ela está reunida. Perguntaram para o profeta, irmão Brana: terá um lugar onde a noiva vai se congregar? Ele disse: tem sim, é em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então, é esta região que cada um de nós, filhos e filhas de Deus, vamos ouvindo. Deus não trabalha com um sistema religioso. Deus tira nós do sistema religioso. Nós sabemos de um ceguinho, dentro de uma denominação, dentro de uma igreja, São João 9, e quando ele estava lá, seus pais foram criados lá. Ele podia dizer: eu vou ouvir esse Senhor, e não. Eu nasci lá dentro daquela sinagoga, meus pais pertencem lá, eu nasci ali, vou morrer ali. Mas não, ele encontrou com o Senhor Jesus operou uma graça, uma maravilha, dando vista a ele. E quando isso aconteceu, ele recebeu algo de Deus, ele ficou grato. Sem nunca ter conhecido o Senhor Jesus, quem é esse homem? Me abriu os olhos. Aí os religiosos lá da igreja dele: rapaz, não, chegaram nos pais dele: e seu filho aí? Olha como é que ele está aí, está vendo e tal. Você vai falar com ele, ele é maior de idade. Não tomando responsabilidade pelo filho. Ele é maior de idade. Mas você e esse homem aí, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Não aceitaram ele dentro mais daquela igreja. Então, estando ele do lado de fora, aí o Senhor Jesus aproximou dele. Muitas vezes nós temos que sair. Pensamos que estamos em um lugar e estamos sendo abençoados, mas de repente Deus dá uma bênção para nós e aquele sistema nos põe para fora. E o nosso coração não está chocado contra ele. Não estou falando isso intencionalmente, veio por inspiração, Não estou falando isso intencionalmente. Não desejo fazer isso, Deus não faz isso. Amém? Mas muitas vezes nós temos que ser jogados fora para Deus encontrar conosco. E é o sistema religioso que te põe para fora. Então o nosso coração está feliz. Eu estou feliz porque eu posso ver Deus trabalhando.
Então Deus tem aproximado de nós. Eu desejo ainda, não sei se vou lutar para dar conta, porque eu tenho 3 assuntos aqui. Nós começamos com as 70 semanas de Daniel, né, o propósito que teve aquela visão de Daniel. Aquele anjo apareceu e mostrou a ele 6 propósitos, que seria a vinda do Messias para cumprir aqueles 6 propósitos. Os irmãos lembram? Ele veio por fim ao pecado. Pecado é incredulidade. Então, se nós encontramos com Deus, a nossa incredulidade tem que cair por terra. Certo? O pecado não é o beber, não é o fumar, não é o adulterar, é incredulidade. As pessoas fazem isso porque elas têm Deus mentalmente. É uma fé mental. Então elas acham que Deus tem que fazer a vontade delas, elas estando no erro. Não. Nós cremos no Senhor e Ele tira tudo isso de nós. Amém? Quando você aproxima de Deus, você tem fé, você deixa tudo que é errado e vai agora olhar a sua vida. Por isso é um tempo em que nós não estamos voltados olhando para os outros. Nosso objetivo hoje é conhecer a nós mesmos diante de Deus. Amém? E assim Deus trabalhará conosco. Então, Ele veio por fim ao pecado, Ele veio trazer uma verdadeira fé ao nosso coração. Ele veio tirar a transgressão, né? E tirar a iniquidade. Transgredir, ultrapassar, desobedecer. Então, toda a nossa desobediência que nos leva a transpassar a lei de Deus, a transgredir, ela tem que cessar. Porque é para este propósito. Se nós, como filhos de Deus, não chegarmos a isso, temos que orar, porque nós desejamos o céu, né? Nós não podemos andar conforme o mundo. Paulo nos adverte várias vezes: não conformeis com este mundo, fugir da aparência do mal. Então, muitas vezes, você olha pessoas mundanas que se vestem perfeitamente. E, muitas vezes, aqueles que chamam-se a si mesmo de cristão, vestem imoral, que é uma contradição para os filhos de Deus, né? Querendo parecer o mundo. E assim, Deus vai nos ajudando. A internet tem hora que não é bom, mas tem hora que você pega umas coisas boas. Então eu vou falar, os irmãos, por favor, não quero ofender. Deus vai te ajudar, mas desejo ser uma ajuda e outros que ouvirão. Porque o jovem é difícil, é tantas coisas que atrai, né? Talvez você até viu, lá na internet, colocaram um desenho de um homem, 3 homens, com a calça caída mostrando a cueca, né? Mostrando a cueca. E foi lá, você curte, compartilhe. Só que embaixo estava explicando. Achei bom. Foi um bom ensinamento. Aí a pessoa escreveu lá: você sabe de onde nasceu isso? Isso nasceu da penitenciária. Se um homem tinha o desejo dele, que é o natural, mas ali não tem nada para satisfazer, mas tinha aqueles, né, o espírito, o homossexualismo lá dentro, então, como sinal que ele estava pronto a atender a necessidade do outro, ele, como sinal, ele não podia falar, que senão ele era repreendido pelos policiais. Então o sinal ele era baixar as calças e mostrar aquelas partes da nádega e as coisas. E é esse espírito mundano que as pessoas estão hoje, né? Então são coisas que Deus vai nos ajudando. Você olha a pessoa, a orelha furada. A Bíblia mostra que furar a orelha é sinal de escravidão.
E o mundo está mostrando que é tão escravo de Satanás que não está furando nem a sua orelha mais, não, está furando nariz, várias partes do corpo, né? E assim vai. E assim o diabo vai fazendo essas coisas, e com isso ele está transgredindo a lei de Deus, está levando as pessoas àquilo. Mas as pessoas estão condenadas? Não. Se elas se arrependerem, Deus é um Deus de graça e misericórdia. Ele é, nós vamos entrar daqui a pouco, ele é o rei de justiça. Ele é um rei justo. Amém? Então Deus vem para tirar, limpar a cada um de nós. Então depende de quem? De nós querermos a mudança de vida, fugir da aparência do mal. Aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor de Deus não está nele. Amém? Agora Deus vai nos dando graça. Eu creio, aqui tem filhos e filhas de Deus, e Deus ama cada um de nós, e nós amamos uns aos outros. Amém? Então Deus veio tirar a iniquidade. Vamos ver o que é iniquidade, vamos ler o que nos ensina o profeta. Para expiar a iniquidade. Iniquidade é fazer algo incorreto, tal como fizeram na cruz. Ele fez expiação. Ele fez expiação, porém não será aplicada a eles. O irmão Brano está falando dos judeus. Ele veio para pôr fim ao pecado, à iniquidade dos judeus, certo? Então eles mesmos não viram, eles transpassaram, eles transgrediram e o crucificaram. Não aplica a eles, por quê? Porque eles foram cegados, não podia vê-lo, certo? Eles crucificaram o Senhor Jesus, Deus os cegou. Quem? Os judeus. Isso é uma prova verídica. Paulo escreveu isso, irmão Brano nos ensinando. Romanos capítulo 11, Paulo escreveu sobre isso. É para que esta graça possa chegar até cada um de nós. Amém? Foi para isso. Então, você vê, vamos aplicar natural. Irmão Brana diz que o que aconteceu no Velho Testamento é sombra do Novo. Pô, irmão, mas lá o Senhor Jesus estava lá, não era o velho. Era uma transição, velho e novo junto. Estava terminando o velho e começando o novo. Amém? Portanto, Deus ainda estava em Israel. Ainda estava começando a era cristã, mas todavia era o fim da era israelita. Deus passando a trabalhar com cada um de nós. Então, eles o rejeitaram. Eles foi para pôr fim para eles, naturalmente. Mas agora acontece conosco primeiro, os irmãos entendem? Então ele pôs fim à nossa incredulidade, ele põe fim à nossa transgressão, ele quer tirar a iniquidade, né? E isso é uma coisa terrível, porque a iniquidade é você fazer algo incorreto. Você saber que tem que fazer certo e faz errado, isso nos torna uma virgem nécia, né? Isso nos torna uma pessoa louca, vendo o que é verdade e fazendo o erro, sabendo qual será o fim desta coisa, o final de tudo isso. Então, para que eu vou ficar fazendo aquilo? Deus está me mostrando, Deus tem graça comigo, Deus tem misericórdia de mim, Ele está mostrando como devo caminhar em sua presença. E assim Deus vai nos limpando. Deus quer nos limpar tanto a ponto dele estar dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Então o que aconteceu? Deus cegou eles, né? Não aplicou a eles por quê? Porque foram cegados e não podia vê-lo. E porque foram cegados, você diz, talvez é porque sou cego. Lá passou Israel, agora está aqui, irmão Brana já está falando conosco. Eu sou cego, irmão Brana diz, vocês
são cegos por vontade própria. Eles eram cegos porque Deus os cegou. Porém, vocês são cegos pela própria vontade. Não há expiação para vós. Se não crerdes que eu sou, disse Jesus, morrereis em vossos pecados, cegos por vontade própria. Deus manda a sua palavra, manda os seus requisitos, e Ele mostra todo o seu programa. Nós temos relatado Apocalipse. O livro de Apocalipse é a descrição da igreja de Deus, onde ela está imbuída de a verdadeira igreja e a falsa igreja, mas todo o script do acontecimento da igreja de Deus é Apocalipse. O mundo pode não entender isso, mas Apocalipse foi tirado, tirar o véu, quer dizer a palavra Apocalipse. Agora que é tirado o véu, é dado a conhecer, Deus tem mostrado para nós que Apocalipse é a vida da igreja, desde Paulo até Brana, até o rapto, onde Deus voltará a trabalhar com os judeus outra vez. E esse é o programa de Deus, e o mundo nem aceita e quer que Deus tenha um profeta, mas as Escrituras, elas são manifestas. E Deus traz essa realidade para dentro de nós. Você vê, as pessoas são cegas por elas mesmas. Quando pode ler lá em Malaquias, eis que eu vos envio o profeta Elias. Não, mas aquele foi Elias lá, foi João Batista. Não vendo que há mais profetas. Deus é um Deus que trabalha de uma maneira, Ele diz, eu sou Deus e não mudo. Como Ele trabalhou por meio de profetas, até hoje, para os nossos dias também Deus vem e traz um profeta. Amém? Glória a Deus. Então Ele põe fim à iniquidade. Parágrafo 89, vou ler agora, da mensagem às 70 semanas de Daniel, o sextuplo propósito da visita de Gabriel a Daniel. 87. Voltemos agora a Zacarias capítulo 13. Ouçamos aqui, fazer expiação. Agora onde? Eu estava buscando alguém que ouvisse isto, porém talvez o Senhor levará de alguma maneira. Naquele dia, sucederá aquele dia para fazer expiação pela iniquidade. Iniquidade é algo que você tem feito mal, quando você sabia mais que isso, porém não devia fazer. Se eu atender a iniquidade do meu coração, Deus não me ouvirá. Amém? Talvez muitas vezes queremos que Deus nos ouça. Estamos errados. Não estamos portando de uma maneira correta diante de Deus, né? Então temos que perceber estas coisas. Talvez muitas vezes ouvimos o irmão Wells falar, eu não posso estar assim, pois eu tenho que orar para alguém, eu vou orar e o diabo vai me envergonhar. Agora o irmão Brana disse, né? Se eu atender a iniquidade, eu sei que eu não devo estar assistindo novelas. Eu assisto novela, pois quero que Deus me escute. Eu não devo estar assistindo certas coisas. Meus irmãos, nem tudo é proibido, não. Você é o que tem o domínio das coisas. Mas tudo que tem na televisão é pervertido, nada serve, nada instrui e nada engrandece Deus. Por que que chama a nossa atenção? Não ameis o mundo. E assim, inúmeras coisas que você, por você mesmo, pode captar, porque o Espírito Santo está em você. João chegou a escrever que vai chegar uma hora que não precisa que ninguém te ensine. Por quê? O Espírito Santo está dentro de você, Ele que ensina todas as coisas. Amém? Louvado seja Deus. Agora, Zacarias 13, começamos no primeiro versículo.
naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Haverá uma casa aberta. Adiante, poderíamos lê-lo. Eu gostaria de marcar isso de forma tal que vocês o leiam. Porém, agora, eu tenho marcado aqui, para começar no versículo 6 e terminar no 10º. Bem, leiamos agora e vejamos isto. Isto é, leiamos até o 9. Se alguém disser, que feridas são estas em tuas mãos? Dirá ele, aqueles que eu tenho, veja, responderá, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas voltarei a minha mão para os pequenos. Amém? Isso aconteceu ou não? Aconteceu. Ferir o pastor, dispersou as ovelhas. Está falando de quem? De Jesus. Foi justamente o tempo que ele foi cego. Os judeus foram cegos e depois, com as duas testemunhas, eles estarão fazendo esta pergunta. E estas feridas? Que feridas são estas? São as feridas que recebi na casa de meus amigos. Amém? Deixa eu ler aqui só a Era de Laodiceia, 109. Irmão Brana diz, acerca de tudo isto tem dito, sobre línguas, que se supõe ser a evidência do batismo do Espírito Santo. O povo crê que estamos num grande avivamento. O avivamento tem terminado. A América teve sua última oportunidade em 1957. Ele está falando desse avivamento dos pentecostais, viu? Esse acabou. A América teve a sua oportunidade. Agora as línguas são sinal de Deus. Agora as línguas são sinal de Deus, de um iminente desastre. Assim como foram quando apareceram sobre a parede na festa de Belsazar. Vocês sabem que muitos vão chegar no último dia e dizer, Senhor, Senhor, não temos feito muitas obras maravilhosas em teu nome? E até mesmo expulsamos demônios? E ele dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Mateus 7, 22, 23. Jesus disse que eram praticantes de iniquidade. Todavia vocês conseguem um homem, vocês conseguem um homem que pode vir orar pelo enfermo, conseguindo a impressão de óleo, unção com óleo, e sangue na congregação, surgindo profecia e toda espécie do sobrenatural, e o povo reúne-se em volta dele e jura que ele é do Senhor. Muito embora esteja verdadeiramente fazendo da religião um meio ilícito de ganhar dinheiro e vivendo em pecado, a única resposta que eles têm é absolutamente fora da Bíblia. Bem, ele consegue resultados, portanto, ele deve ser de Deus. Quão terrível, quão profundamente pobre no Espírito de Deus e esta época. E os pobres necessitados não o sabem. Amém? Dá para compreender? Praticantes de iniquidade, obreiros da iniquidade, sob a unção, em teu nome que expulsamos demônios, curamos enfermos, Senhor, Senhor, mas que dia será isso?
Isso aqui é o dia do trono branco. Senhor, mas fizemos isso. Eu não vos conheço. Ó Senhor, mas nós fizemos. Mas em iníquos estão cheios de incredulidade. Quem pode curar o enfermo? Só Deus. Quem pode expulsar um demônio? Só Deus. E no entanto, eles são incrédulos, eles nem conseguem crer que Deus manifestou em carne humana e que tem que ser arrependidos e ser batizados em nome de Jesus Cristo. Começa a incredulidade. Vem a promessa da manifestação do Filho do Homem, Malaquias 4, e assim sucessivamente. São incrédulos também. Estão aí fazendo sinais e maravilhas, mas são obreiros de iniquidade. Entende? Então aí está. Deus veio para pôr fim a esta iniquidade. Salmo 1, né? O ímpio, o iníquo, não permanecerá na congregação dos justos. Deus tem nos justificados. Amém? Vou pular um pouco, senão não vou dar conta, né? Eu creio que os irmãos já entenderam. Então Deus, fazendo assim, começa a manifestação do juízo eterno de Deus, porque Ele veio para trazer a justiça eterna, né? E o que o Senhor Jesus disse? Lá em Mateus: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Mateus 6, bem-aventurados sois vós que tendes fome e sede de justiça. Amém? O irmão Leônidas, ele leu algo aqui, eu creio, foi inspiração. Certo? Porque estava mostrando a justiça de Deus. O Senhor Jesus estava contando uma parábola, mostrando a injustiça daquele homem que foi perdoado. Ele foi perdoado e não perdoou o outro. E como é que nós oramos o Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, como? Nós perdoamos os nossos devedores. Não é verdade? Então você vê, ele devia uma quantia e o credor dele o perdoou. E ele foi em alguém que devia e ele não perdoou aquele alguém de uma quantia que não faria nem sinal de nada perto do que ele foi perdoado. Mas, todavia, dever é dever, não é? Se você deve 5 centavos, você deve 10 milhões, você está devendo. A nossa obrigação é pagar, não dever nada, né? Não devais nada uns aos outros, a não ser o amor. Amém? A não ser o amor. É isso que nós temos. Então agora vamos aplicar o quadro hoje, meus irmãos. Ele veio trazer a justiça eterna para nós. Os irmãos lembram qual é o salário do pecado? A morte. Você recebeu uma libertação da morte? O que é morte? É separação eterna de Deus. Meus irmãos, eu creio que agora a coisa vai ficar um pouco mais difícil. Porque é hora da justiça de Deus. Não é justiça do homem, é de Deus. Ele pagou o preço do meu pecado. Ele morreu por mim. Ele me salvou. Ele curou as minhas enfermidades. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque agora eu vou querer condenar o mundo e todas as pessoas praticante de iniquidade. Se você não crê no que eu estou pregando, na mensagem da hora é a minha, você está condenado. Põe Deus no seu coração, homem.
A hora que o Espírito Santo estiver em você, você tem justiça. Como Ele morreu por você, você aceitará morrer pelo outro. Ó, meus irmãos, isso vai tirar de nós todo o medo de enfrentar uma multidão, todo o medo de morrer a qualquer hora, porque agora você está envolto à justiça de Deus, e pela justiça de Deus Ele requereu um cordeiro. O cordeiro foi lá, morreu. Aqueles que o condenaram, aqueles que o chicotearam, cuspiram na face do grande Santo de Israel, Deus em carne humana. Ele não foi injusto. Ele disse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Se te baterem uma face, vira a outra. Ele estava provando que ele fez tudo isso. Se alguém pisar no seu pé, como eu disse, eu ouvi alguém dizendo, passou, pisou no pé de um senhor, ele tirou o pé e me disse: desculpa, senhor. Falou: mas foi eu que pisei o seu pé. Falou: talvez meu pé estava no lugar errado. Meu pé estava no lugar errado, por isso que você pisou, me perdoe. E a humildade, se colocando no lugar. Ele não olhou, o sujeito estranho, esquisito, pisando no pé dos outros, não tem educação não. Me perdoe, senhor, talvez meu pé estava no lugar errado. Muitas vezes nós queremos que as nossas razões estejam certas. Isso acaba conosco, meus irmãos. Isso acaba com qualquer pessoa. Parece que nunca temos condições de nos colocar no lugar do outro. Será que nós amamos a nós mesmos? A pessoa bebe, fuma, mente. Será que ele ama ele mesmo? Muitas vezes eu posso conversar, eu converso com o irmão Leonde e tal, eu falo uma coisa aqui, eu converso com o outro lá e falo outra coisa, aquilo está só ajeitando o meu lado. Será que está me ajeitando mesmo? O Leonde vai continuar do mesmo jeito, o outro irmão do mesmo jeito, e eu que estou esquivando aqui, ali e lá no final das contas, eles não vão ter que prestar conta por mim, não sou eu, não é? É uma insegurança que talvez nós temos e não endireitamos e queremos esquivar, estar bem com aqui e com outro ali de uma maneira errada. Não, vamos ser sinceros, dentro da sinceridade. Ô irmão, você pode fazer isso assim, irmão, para mim? Irmão, você me perdoa? Eu não posso. Posso sim, irmão. Sim, sim, não, não. Como nós amamos a nós mesmos e querendo enganar a nós mesmos, quando a pessoa tem um espírito de mentira, ele acha que está enganando as pessoas e está enganando ele mesmo, não é assim? E assim a coisa vai ficando pior. Então como é que eu vou amar as pessoas? Agora, se Deus está dentro de mim, Ele me salvou, e por que eu vou querer que as pessoas no mundo sejam condenadas? Que justiça está em mim? Que justiça está no meu coração, portanto, desta maneira? Meus irmãos, é uma realidade que nós vivemos. Os homens crescem, converte o evangelho, ele começa a achar que é dono do evangelho, a condenar todo mundo, não entendeu o espírito do evangelho. Crê na mensagem do profeta, acha que são donos da mensagem e começa a condenar todo mundo. E cadê o Espírito Santo? Eu nunca vi o irmão Brana fazer isso. Ele gritou contra o pecado, mas dizer que as pessoas eram qualificadas de demônios e chamava daquilo, não. Então Deus nos adverte, Deus nos chama para a sua presença, e Deus vai mostrando para nós a realidade, e você vai se despertando. Amém? Por isso, meus irmãos, vamos olhar sempre. O irmão Leônidas acabou de dizer agora mesmo, eu gosto disso. Olhe você.
Olha o que você é. Mas e o irmão lá? Deixa o irmão lá. Mas ele é muito enjoado. Mas por que é enjoado? Você não ama? Cada ser humano tem o seu defeito. Cada um de nós temos os nossos defeitos. O que é amar? Amar é respeitar a liberdade do outro. E Deus provou que Ele nos ama. Se você quiser céu, Deus tem um céu para você. Se você quer o inferno, Deus deixa você livre para você ir. Não é assim? Deus nos deu esta liberdade. Deus é justo. Deus é tão justo, meus irmãos. Tão justo. O Senhor, eu tenho te servido, eu venho na sua casa e você fez uma coisa errada e não quer que aquilo aconteça. Deus disse, o que você planta, você colhe, né? Muitas vezes vem uma provação, mas Deus está mostrando que você é um filho dele, então você supera aquilo. Então, como humanos, nós somos diferentes. Agora, ame cada um dentro da limitação de cada um. Não importa se ele é enjoado, se é feio, bonito, gordo, magro, isso não pode existir para nós. Isso não pode existir para nós. Para nós existe filhos e filhas de Deus. E o lado humano é humano. O que eu quero ver em cada um de vocês é o lado espiritual, que nós somos uma família e vamos morar no céu. Então, se você errar, pecar e eu ver, pode ficar tranquilo, você é meu irmão. Você é meu irmão. Se eu puder te ajudar, eu vou falar com você. Se eu não puder, eu vou orar a Deus por você. Irmãos, nós estamos tornando a ser a justiça de Deus. Como que Deus pode curar a nós e não curar o ímpio? Ele seria injusto. O sol nasce para o trigo e para o joio, para a boa semente e para a má semente. Deus não é injusto, mas cada um tem a sua qualidade. Deus respeita aquela qualidade. Mas qual é a qualidade que Ele vai levar para o céu? É a semente, não é? É o trigo. Vê? Deixa por conta de Deus. Ele está trazendo a justiça eterna. Amém? Eu gosto disso. Então deixa eu só ler o que o irmão Brana diz, um pouquinho. Parágrafo 96, o sexto por propósito. Para trazer justiça eterna. Esta é a quarta coisa que ele vem. Quarta, ele vem fazer para trazer a justiça eterna. Por fim ao pecado. Por que ele pode pôr fim no meu pecado e não pode pôr de uma pessoa lá no mundo? Não pode pôr de uns que não estão no mundo e estão dizendo que é cristão e não estão vivendo na presença de Deus. Será que é só para mim? Será que eu não estou sendo tão egoísta? Agora eu sou dono do evangelho, então se eles não estiverem comigo, eles estão condenados? Para trás de mim, Satanás. Isso é pensamento de homem. Isso é carne e sangue, que são pensamentos humanos, criatividade humana, não herda o reino dos céus. O que vai herdar o reino dos céus é só nós estarmos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Se nós não os buscarmos, irmãos, com todo o nosso coração, é isso que eu desejo, que cada um de nós possamos reconhecer, né? Aí eu acho assim, eu penso assim, eu faço assim. Para Deus isso não serve. Quando eu falo eu acho, eu penso, eu estou me colocando maior que vocês. Eu sou humano quanto vocês. Nós somos humanos iguais. Não vai a minha sabedoria, não me põe no céu. Se os teólogos, os grandes homens da mensagem, pensassem que não é pregar bonito e dizer que prega a mensagem do irmão Brana, isso não coloca ninguém no céu, não. Não adianta a mensagem do profeta, não adianta a Bíblia na mão, se nós não tivermos o Espírito Santo em nós para funcioná-los. Tanto a Bíblia como a revelação. Né? O Paulo disse
a letra mata, o espírito vivifica. Mas que espírito? Que escreveu a letra. E muitas vezes, como nós falamos a semana passada, é usar a Bíblia para defender da Bíblia. Que isso? O Espírito Santo lutar contra ele mesmo em sua palavra? O Espírito Santo lutar contra ele mesmo com a mensagem do profeta? Falar uma coisa aqui e outra lá? Não, Deus fala uma coisa só. Por isso, todo o nosso pensamento é enganoso. Né, Leônidas? Todo o nosso pensamento é enganoso. Vida é algo também. Tem coisa que você vê, o rapaz tinha um cachorro em casa, talvez os irmãos viram. Precisou sair o casal, a criança estava dormindo, deixaram o cachorro vigiando a criança. Quando a criança nasceu, eles já tinham aquele cachorro. O cachorro acostumou com a criança, deixou o cachorro vigiando a criança. Quando eles chegaram, havia um pouco de sangue pela casa, e procuraram a criança lá e não acharam, e chegou lá e já matou o cachorro. Aí de repente vira a criança e um bandido lá dentro de casa onde o cachorro tinha mordido nele. O que eles pensaram? Que o cachorro tinha matado a criança. O cachorro defendeu a criança, defendeu a casa. Então aqui nós fazemos a coisa errada, matamos o justo com injustiça. A injustiça dos judeus matar o nosso Senhor Jesus. Foi a transgressão, foi o pecado, foi a incredulidade. Aleluia. Quero que vocês captem isto, porque quando trouxeram a mulher e o dragão, Satanás, que é acusador, o nosso acusador, Satanás, será lançado no abismo sem fundo. Quando? Quando se trouxer a justiça eterna. Meus irmãos, dá para perceber que esta Escritura, como Apocalipse, falando da mulher, a igreja, falando do dragão, que vai ser preso, é a justiça eterna de Deus. Quando vai acontecer isso? É no milênio. O diabo vai estar preso, mas Deus já tratou conosco e nos tirou no arrebatamento. E Deus está trabalhando lá com Israel. Quem que é? A mulher é a igreja. O dragão é o diabo. O diabo e a igreja lutando contra Israel e as duas testemunhas. Então aquilo ali aconteceu, o próximo passo será milênio. E milênio o diabo está preso. Amém? Então aí a justiça eterna de Deus está completa. Graças a Deus. Deu para entender um pouquinho, né? Desta justiça eterna de Deus. Deus cura a nós, Ele cura também as pessoas ímpias. Senão Ele não seria justo. Amém? Então, se nós pensarmos assim, eu vou orar só para os que vêm na igreja e os que estão lá fora, seríamos injustos também. Deus é curador, Deus é salvador. Isso são atributos de Deus e está em Deus. Enquanto Deus estiver trabalhando com o ser humano, vai ter graça e misericórdia. Tem um lugar que ela está no coração eleito, porque é Deus em carne humana, é Deus em sua igreja, é Cristo em vós, a esperança da glória. É o mesmo poder, é as mesmas obras e é o mesmo Espírito Santo que realiza todas elas em nós. É a justiça de Deus. Amém? Então, a outra parte é selar a visão e a profecia. Então, a irmã Brana diz: para selar a visão e a profecia, o anjo vem para selar a visão e a profecia. Desculpem-me, não quero fazer isso, perdoem-me. Eu não quero dizer isso, realmente não quis. Não. Um homem sem unção, vê? O homem diz:
veja você aqui que as visões e a profecia sempre foram permitidas à igreja judia. E disse: desde Daniel para cá, quando vem Daniel, significava que eles não teriam mais visões ou mais profecias. Disse que todas estas coisas que eles falam hoje de ter visões e profecias eram tudo coisa do diabo, que não havia tal coisa como visões e profecias. Irmão, houve dezenas de profetas depois de Daniel. Houve um João Batista, Jesus Cristo. Houve profetas para o Novo Testamento. Houve visões, houve anjos. Como pode um homem no mundo dizer tal coisa? Porém, veja você, é com um motivo egoísta, tratando de injetar algo às pessoas, para fazê-lo uma doutrina de igreja, uma coisinha pequena para que venha a ser uma realidade para a gente. E se as pessoas não têm recebido o Espírito Santo, elas serão enganadas por isso. Amém? Por que vocês não estão enganados? Eu creio que você tem o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, senão estaríamos na operação do erro, estaríamos enganados. Agora não tomemos o que diga algum homem. Agora não há escritura para provar isso. Como posso eu tomar isso? Bom, encontramos que é realmente o selo. Observe, ele vem fazer isso para selar a visão e a profecia. Agora regressemos ao livro de Daniel, onde estávamos. No livro de Daniel encontraremos o que disse. Agora regressamos ao capítulo 12 de Daniel. Agora, enquanto buscamos a Daniel 12, agora podemos começar a ler desde... Quando você for para casa, quero que você comece a ler desde o versículo 1. Leiamos até do versículo 1 ao 4. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos de teu povo. Agora isto é no tempo final. Haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve desde que houve nação. Isso é quando o anticristo, cavaleiro do primeiro selo, se levanta, quando ele toma o seu lugar, até aquele tempo, não no tempo em que tomou os muros de Jerusalém. Isso foi somente naquele lugar. Observe quando este anticristo, este príncipe havia de vir. Vigie, porque ele vem. Até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Aleluia! Teu povo, Israel, está escrito num livro. Amém? Então, o irmão Branco está mostrando, isso é no tempo do fim. O fim, meus irmãos, engloba a última semana, a 70ª. Desde a manifestação de Cristo, 3 anos e meio, ele morreu, foi tirado, Deus veio trabalhar conosco. Neste trabalho, Deus está purificando, tomando dentre os gentios um povo para o seu nome. Não é verdade? Então, Deus tem chamado a cada um de nós. Então, você vê que estas coisas acontecem no final. Deixa eu ver se eu adianto um pouquinho aqui. Por ali se manifesta o anticristo. Nós vemos ele começou na primeira era, né? Paulo disse, João disse, eis aí o anticristo. Lá na primeira era. E você vê que ele vem vindo. E onde começou? Deus ainda estava Jerusalém. Depois passou algum tempinho, Jerusalém foi disperso para o mundo. Agora, naquele dia levantará um anticristo. Agora recordem, quando tocarmos os selos,
esse anticristo cavalga nesses selos. Daniel falou disso aqui. O príncipe que viria, ele seria cortado. Jesus o seria, para fazer reconciliações pelo povo. Porém, esse príncipe que se levantaria, que faria com que a abominação causasse desolação, isso foi Roma através de Tito. Nessa ocasião, é um príncipe vindo de Roma, o que fará? Ele será revelado nos últimos dias. Agora ouçam, fazendo-se Deus, como nos adverte o Espírito Santo em 2 Tessalonicenses. Então você terá minha palavra. Então você não terá minha palavra, mas a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 2, verso 12, vejamos. Porque o mistério da injustiça opera. Este é Paulo falando pelo Espírito Santo. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é ele aqui? Alguém o sabe? O que resiste? O Espírito Santo que o impedia. E quando se revelado o iníquo, assim que o Espírito Santo for tirado, que agora mesmo está se preparando para partir, para que está indo para levar a igreja consigo. Revelado, Paulo falando sob inspiração, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O iníquo, por certo. Amém? Você vê, lá de Daniel, o anjo selou a profecia foi dada. Irmão Brana veio e mostrou todas estas coisas, mostrou o tempo de Deus estar trabalhando conosco, o tempo em que veio Miguel e pelejou pelos seus. Miguel era Cristo, pelejando pelos judeus, né? Pelejando pelos judeus. E tanto o judeu como os gentios, nós lemos, Paulo nos fez um só povo. Que povo? Um pouquinho lá dos judeus forma a noiva. Não é verdade? Eu creio que a igreja primitiva, ela é parte da noiva. O povo nem conhece isso, acha que a noiva são simplesmente os gentios. Não, tem um pouquinho lá. Os nossos irmãos primitivos, a igreja de Jerusalém, receberam o Espírito Santo, provando que aquele Israel é o tipo do Israel, a noiva, né? Eu deixei uma escritura para trás, o irmão Brana nos diz que nós gentios, quando víssemos o nosso Messias, num só dia renascia, e está falando de quem? Está falando de Sião. E quem é Sião? A noiva. Ele veio e pôs fim ao pecado, à iniquidade, à transgressão. Então, a noiva não pode ter isto. A visão e a profecia que era lá para Israel estava selada. Deus nos deu graça, meus irmãos. Nós podemos ver todas estas coisas, a qual Deus cegou os judeus para trabalhar conosco e fazer de nós um povo santo, uma nação santa. Que nação? Eleita, sacerdócio santo, para levar para o céu. Então nós não podemos ter iniquidade, senão ele vai dizer: afastai-vos de mim. Devemos pensar seriamente, né? Hoje o que Deus está nos dando, seriedade, não olhando para o homem mais, mas olhando para o autor e consumador de nossa fé. Porque é só tendo Ele em nossos corações, não correremos o risco de ouvir: não vos conheço. Que decepção!
Senhor, mas eu fiz isso em seu nome, eu preguei o evangelho, eu expulsei o demônio. Não tem problema não, não te conheço, sou eu, Inico. Coisa boa, né? Como diz o irmão Brano, é quando nós chegarmos do outro lado, aquela mesa com quilômetros e quilômetros de comprimento, os santos sentados ao redor daquela mesa, um diante do outro, e você olha e vem o grande rei, caminhando e dizendo, olhando para o irmão Leônidas, para o Norivan, olhando para o Gilce, para o irmão Cleomar, irmão Itamar, sede bem-vindos, bem-vindos à ceia da boda do Cordeiro, enxugará todas as vossas lágrimas. Que hora maravilhosa! Seja bem-vindo ao gozo do grande Rei. Aleluia! Vamos ficar de pé. Senhor Deus, maravilhoso Pai, oh Deus, agora mais que nunca preciso do Senhor, meu Deus. Na hora da minha carne, Pai, naquele momento em que posso decidir estar em Sua presença ou satisfazer o desejo da minha carne, naquele momento não tem demônio e não tem Deus, Senhor. Se eu partir para o lado do errado, tem demônio. Mas se eu partir para uma oração, se eu partir para um louvor, para ler a Sua palavra, aí também eu tenho Deus. Nos ajude, Pai, quando estivermos em casa, sozinhos, e procurar algo a fazer, que o algo seja buscar a Sua presença, estar amparado por Sua graça. Senhor Deus, eu vejo que como homem eu não sou nada, Pai. Então eu peço que o Senhor tire todo o meu eu, minha autossuficiência. Se muitas vezes sou autossuficiente, penso que sou diferente, tenho os pensamentos melhores, eu vejo a coisa perfeita. Pai, nada é perfeito se não tiver o Teu Espírito Santo. Perdoa o meu coração, meu Pai. Perdoa aqueles que nos jogaram para fora, para manter-se em seus credos, mas que o Senhor possa abençoá-los também, se eles o desejam, Pai. O irmão Brana disse, Senhor, como eu vou orar para o Senhor abençoar uma denominação se o Senhor é contra ela? Então abençoa os eleitos que estão lá dentro, as Tuas ovelhas, que elas possam ouvir a Sua voz e caminhar para frente, buscar a coluna de fogo, andar debaixo da nuvem num sol quente, na noite escura, estar guiado pela coluna de fogo. E agora, Pai, o Senhor não se faz nem coluna de fogo e nem nuvem, o Senhor se faz presente dentro do coração eleito. Um dia o Senhor estava sobre a cabeça do irmão Brana, outro dia o Senhor estava no ombro, mas outro dia o Senhor estava dentro do ser dele. Ó grande coluna de fogo, ó grande nuvem que tira o ardor do sol, das injustiças, das maledicências, entra no meu coração, Senhor. Ensina-me a olhar para cada ser humano, olhar para cada pessoa e ver uma pessoa, Pai. Nada mais, nada menos. Se ela é um alcoólatra, se é uma prostituta, se é um ladrão, não importa, Pai, aquilo é um demônio que talvez está agindo naquela vida e eu quero amar aquela vida
Ensina-me a amar, meu Deus, amar a mim mesmo, amar mais os meus irmãos, amar mais os meus semelhantes, Senhor. Meu testemunho dizer que amo e isso não provar, ele será contra mim mesmo, Pai. Eu falar que amo o meu irmão e ter uma atitude contrária, que o aborrece, que o magoa e não consertar, achar que eu estou certo. Oh Deus, isso vai falar contra mim mesmo. Então me ensina a ser dócil, manso, humilde, cheio da sua presença, cheio da sua unção. Que venha desaparecer todo o Norivan, todo o meu eu, e transparecer o Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo venha transparecer em cada coração, meu Pai. Que possa haver verdadeiro gozo em nosso coração, ao ver o Senhor manifestado em carne, o Senhor estando no meio do seu povo, e não simplesmente no meio, Senhor, porque o seu povo quer dentro do coração, e o Senhor pode entrar em nossos corações. Oh meu Deus, eu quero o meu coração aberto para o Senhor. Eu digo, meu Pai, entre, tome conta do meu ser, do meu olhar, dos meus pensamentos, do meu falar. Unja o meu coração e o meu ser completamente, Pai. Encha a tua igreja nesta noite. Encha cada um de nós, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que isso venha renovar o nosso coração. Renova cada um de nós, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar, renova-me. Se você puder, feche os seus olhos, adore a Deus. Se você está cansado, ponha na mão de Deus. Amanhã você será descansado, com habilidade para o seu trabalho, com a bênção de Deus. Você está deixando de você mesmo para adorá-lo. Adore com todo o seu coração. Se sentir vontade de pular, pule. Se ficar quietinho, fique quietinho. Se quer dar um grito de glória a Deus, dê um grito de glória a Deus. Você é um adorador, você está aqui para adorar a Deus na sua maneira. Deus respeita isso em você. Renova-nos, Senhor. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Glória a Deus. Renova-me, Oh, aleluia. Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Irmão Zé Luiz, venha cá fazer uma oração. Você consegue sussurrar este hino? Sussurre. Necessita mais de ti. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amado Criador, Tu és o nosso tudo, Senhor. Estamos agradecidos mais uma vez, Senhor, porque o Senhor nos abençoou grandemente. E ao retornarmos para casa, Senhor, creio que estamos transbordados de bênçãos que recebemos de Ti. E eu rogo que o Senhor continue nos abençoando e nós, na posição de filhos, Senhor, que nós possamos dar sempre entrada para a Tua Palavra. Que a Tua Palavra, ao entrar no nosso íntimo e no nosso ser, que possamos ser cada vez mais transformados no verdadeiros filhos e filhas do Senhor. Dá-nos uma boa semana, Senhor, abençoada, uma semana de paz, uma semana de gozo, de alegria, e que no nosso trabalho nós possamos também sentir a Tua presença, pois somos o Teu Filho e onde nós estamos o Senhor estará também. É o desejo de nossos corações. Continue nos abençoando sempre, sempre, cada vez mais. Muito obrigado por mais essa noite, por essa reunião, e só tenho que te agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Abraço um ao outro. Vamos em paz.